Então, bom dia a todos. Uma alegria estar aqui com vocês. Quero agradecer muito ao vereador por esse convite, Irã Barbosa, obrigado pela acolhida. Também cumprimentar todos que estão aqui, que já foram citados os nomes, né? O vereador Breno Garibaldi, a vereadora professora Sônia, também vereadores do município de São Cristóvão, Marcão da Pastoral, Robson, o padre Valtevan, que está aqui representando a Arquidiocese de Aracaju. Também transmitir meu abraço a Dom Josafá, que esteve conosco lá um tempo, em Vitória da Conquista. Livramento de Nossa Senhora pertence à província eclesiástica de Vitória da Conquista. Livramento é ali no sertão da Bahia, Chapada Diamantina, de onde eu venho. Agradecer também ao Tenente Coronel Eanes, que traz aqui também a representação de todos os sua corporação, seus companheiros de trabalho. Professor Romero, tivemos ontem um excelente debate lá no centro Dom José Brandão de Castro. Eu sou da Congregação Redentorista, e Dom Brandão é redentorista e foi o primeiro bispo de Propriar aqui no Sergipe, um profeta, poeta da sua época, e foi muito bom conhecer o centro lá e debater com os professores aqui da Universidade Federal do Sergipe. Olha, já tem novas agendas, né? Isso é muito bom. O melhor nosso é que as nossas reuniões fazem outras reuniões. Obrigado, o senhor ex-vereador aqui de Aracaju, Magal. Vou agradecer por ontem, viu, Magal? Por ontem. Nos acolheu na casa dele ontem. Também aqui nós temos os padres da Arquidiocese, também me acolheram ontem. Padre Jadilson, Padre José Soares, Anderson, João Cláudio, tivemos juntos também ontem. Padre Isaías, que bom revê-lo aqui, um guerreiro. Sabe, o último encontro que eu tive com o Padre Isaías foi lá em Brasília, acho que foi na Assembleia Legislativa. Nós estamos nos encontrando muito nas casas políticas. Padre Isaías, muito obrigado, lá de Propriar. Também o professor Ubirajara Rodrigues, representando a Associação dos Servidores Aposentados, Ativos e Pensionistas das Instituições Federais de Ensino aqui de Sergipe, demais autoridades. Ontem eu visitei, vereador, a comunidade lá das Mangabeiras, então tivemos juntos ontem numa conversa, num encontro muito amigável e fraterno. Também agradecer pela acolhida de vocês ontem. Aqui tem pessoas da Caritas, que também dialogou, né, a possibilidade desse encontro, das pastorais sociais e ambientais, não só aqui de Sergipe, mas de todo o nosso regional Nordeste 3. Nordeste 3 é Bahia e Sergipe. E atualmente eu ocupo esse lugar de coordenação das pastorais sociais da nossa região. Quando aconteceu a tragédia em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019, que vocês conhecem a história, morreram 272 pessoas, inclusive ontem ou antes de ontem encontraram mais um fragmento, faltam 3 pessoas a serem identificadas. Eu estava ali, em Brumadinho. Então, a partir desse momento, começa mais o meu envolvimento com essa temática ecológica, a partir da fé, a partir da pastoral, a partir do meu envolvimento com as comunidades atingidas. Então, isso foi um despertar para alguma coisa que eu chamo de conversão ecológica. E eu, naquela época, compus uma canção, Lamento, que tem um refrãozinho assim: bruma de Brumadinho se foi embora,
seu povo chora, dor que dói demais. Cada olhar é lágrima, nuvem que pesa, mas a gente reza, implorando paz. Essa música se chama Lamento, uma composição que nasceu um mês depois da tragédia. Então, o tema da ecologia integral, para a gente clarear assim de início, na minha vida não nasce apenas como uma conclusão epistemológica, científica, de um professor que pesquisa, que lê, que também faço, ler, pesquisar, o que mais a gente faz, mas nasce sobretudo de uma experiência, de um drama e de um trauma, um drama e um trauma, que vem carregado de uma tragédia, de um crime assim, absurdo. Então isso me toma, a partir daí eu começo a trabalhar essa temática. 2025 é um ano muito importante para a sociedade, para a igreja. Falando de Igreja Católica, o Papa, então, proclamou esse ano como o Jubileu da Esperança. Também nós temos os 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. Temos a Fraternidade e Ecologia Integral, que é o tema da campanha da Fraternidade. Do ponto de vista social brasileiro, não se esqueçam que em novembro acontecerá a COP30, que é um tema também muito importante a ser debatido nessa casa, em Belém. COP30, Conferência das Partes sobre Questões Climáticas. Então é um ano propício para a gente acelerar nossos debates e também algum tipo de tomada de decisão nos nossos caminhos. Quando nós falamos de ecologia integral, a primeira pergunta que nós devemos honestamente fazer: o que está acontecendo com a nossa casa comum? Isso deve ser tratado com muita honestidade, sem precipitações. Por isso que é bom estar num espaço desse, onde a gente se debruça sobre essa pergunta. Afinal de contas, o que está acontecendo conosco? E ser honesto, e ser lúcido. Porque a outra forma de a gente tratar o tema seria um fazer de conta que não está acontecendo nada. Isso seria muito ruim para a nossa espécie humana. Muito ruim. Porque a gente sabe que está acontecendo alguma coisa, a gente vive muita coisa, e aí, então, essa pergunta ela é essencial. Essencial. Talvez a imagem que reúne todas as situações dos problemas que acontecem é o aquecimento global, mas não é só o aquecimento, tem outras coisas também, mas ele, parece que sobre ele conflui todas as nossas perguntas e indagações e interrogações. O aquecimento global está aí como uma pauta que se impõe, como a gente entende, como uma resposta do nosso planeta às nossas ações humanas. Então, a primeira coisa que eu gostaria de considerar são as raízes humanas da crise ecológica. Nós não podemos nos isentar hoje, enquanto espécie que pensa, que tem belezas como as tecnologias, as ciências, as religiões, nós não podemos hoje virar as costas para essa questão como se ela não fosse problema nosso. Ela não só é problema nosso, porque nos afeta, mais ainda, ela é causada em muitos sentidos por nós. Esse aqui é um dos pontos assim do nosso drama, que é um estilo extremamente pautado desde as revoluções industriais, que vem se acelerando. Eu acho que hoje está meio que no desespero global, agonizando, que é esse sistema que a gente conhece do lucro acima de tudo, do extrativismo sem limites, para poder proteger desculpem a sinceridade, uma minoria planetária. É esse que
que é o nosso grande drama hoje. 1% da população global detém mais de 50% das riquezas do planeta e vão acelerar os controles, estão acelerando os controles dos territórios, das reservas, do petróleo, das energias, dos alimentos, enfim, vocês conhecem muito bem isso. E quando a gente trata uma questão dessa, né, Brumadinho, Sergipe, Aracaju, tem um drama ali, isso não são problemas isolados locais. Eles estão interconectados. Tem um jeito de ser nosso que está produzindo cada vez mais esses desafios. E o pior ainda, como diz meu povo lá do interior do Espírito Santo, de onde eu venho, onde eu nasci, todos os esforços maiores que nós temos hoje parecem estar tapando o sol com a peneira. Porque você, em nome de solucionar um problema ecológico, você acredita na técnica e essa técnica exige mais exploração da terra e os limites das fontes, das reservas estão se esgotando. Muita gente eu sei que não acredita nisso, porque acha que o planeta nosso é infinito nos seus recursos, mas está, parece-me que já dando provas que não é assim, de que o nosso planeta ele tem reservas finitas. E não temos planeta B. Estão falando aí que vão para Marte, para a Lua, mas me parece que o planeta que nós temos é só esse. É só esse. E se tiver outro, talvez vai uma minoria ainda menor ocupá-lo, porque não será nosso. Então, a partir dessa pergunta, o que está acontecendo com a nossa casa comum é que nasce uma proposta da nossa igreja que se chama Ecologia Integral, que também é um tema que a gente precisa defender no seu ponto certo, porque vocês já perceberam que tudo hoje já virou ecologicamente sustentável, você convive com as coisas mais contraditórias, o capitalismo verde, mineração verde, essas coisas assim. Tem uma figura de linguagem no português que chama oxímoro, que é quando você põe duas palavras opostas convivendo como se fosse uma coisa possível. Então você fala, não, tudo... Tu vai viajar, tu vai para o avião, todo mundo é hoje ecologicamente sustentável, já viram? Mas os problemas não estão sendo resolvidos. Então, essa palavra ecologia integral é um pouquinho mais do que simplesmente tomar algum tipo de ação. Trata-se da necessidade e da urgência de uma conversão global. A Terra não vai suportar por muito tempo mais esse estilo de vida global. Daí vão brigar as nações, os países, tem algumas propostas que são até terríveis, né? Eu vi outro dia uma leitura dos super ricos propondo que a humanidade tem que diminuir, né, o número de habitantes do planeta Terra. Eu perguntei assim, vai começar diminuindo por vocês? Não, é pelos pobres. Quem vai ter que ser para poder diminuir? Então, essa proposta, ela é perigosa. Ela é perigosa. Então, o que nós propomos, assim, enquanto igreja, a partir de uma leitura da tradição judaica cristã, mas também que é totalmente dialogável com as tradições religiosas de matriz africanas, enfim, os povos originários, quilombolas, é essa questão que vem para nós, né, que temos a herança cristã, que vem dessa vocação do ser humano como guardião da criação. O senhor sabe muito bem o que é ser guardião, né? Proteger e não destruir. Então, virar esse registro é o que nós temos que forçar para que ele seja virado, pela consciência, pelas atitudes, de que nós devemos assumir nesse universo maravilhoso o nosso papel, a nossa vocação de guardiães, de protetores da casa comum.
da biodiversidade. Nós não somos únicos nesse planeta. Nós estamos interligados. Nós somos uma sincronia de vida que pulsa. Nós somos átomos, nós somos água, nós somos rios. Nós não somos um corpo isolado, julgado aí como se a gente vivesse de qualquer maneira, independente das outras espécies, do meio ambiente. Não, nós somos natureza. Esse é que é um problema que talvez tenha que ficar claro e debatido, principalmente no mundo político e nas nossas religiões ainda mais. Nós somos natureza. Nós não somos uma espécie de ser com uma alma abstrata que está voando por aí. Nós temos um corpo. Esse corpo é composto de água, de químicas, e isso está tudo interligado com o universo. Então, a ecologia integral é isso. Tratar a vida como uma ligação, uma interconexão maravilhosa. E se você tem fé, e se for pela fé cristã, uma interconexão maravilhosa na qual nós fomos inseridos por um desígnio amoroso, lindo, especial, mas para cuidar desse jardim. Não para destruí-lo. Nós não temos autorização de fazer muitas coisas que fazemos, até por um interdito bíblico. Aqui tu não mexes. Isso aqui não te pertence. Não avances as leis da natureza. Não quebre as conexões, as cadeias, porque isso vai gerar problemas. Então, a ecologia integral é isso, é uma visão holística da nossa vida. Tudo está interligado em nossa casa comum. Então, toda vez que a gente vê um crime socioambiental grande, a gente se desespera. Mas também toda vez que eu vejo um cidadão que seja na rua jogando uma latinha vazia para fora do carro, para a rua, um papel, eu fico me perguntando, ele está jogando para dentro da sua própria casa. Essa empresa está destruindo a sua própria casa. Isso está acontecendo com a nossa, não tem fora e dentro, nós somos habitantes de uma casa comum. Então essa é a visão central da ecologia integral. Nós estamos tentando ainda construir, porque é uma categoria nova, muito debatida, mas a gente tem que ter esse ponto, né? Tudo está interligado. Um dia, alguém me disse, a morte é a morte, se você destrói, destrói, não tem outra consequência, mas se você faz um gesto de amor, se você resgata uma fonte, protege uma floresta, um terço da participação é nossa, o resto a própria natureza conduz de fazer o resto. Vocês já perceberam isso? Tu plantas uma roça, apenas planta e ajuda a cuidar, mas 80% quem faz é a terra. Então é muito generosa, como dizia Gandhi, a natureza pode suprir todas as nossas necessidades, menos a ganância. Isso é ecologia integral. Isso é ecologia integral. Aí o terceiro e último ponto são para essa conversão ecológica, são as propostas de ação. Nós podíamos começar pelas questões mais globais. Para problemas globais, nós temos que construir diálogos globais. Senão não adianta. O Brasil resolve de cá, o norte do planeta não resolve de lá e a gente vai ficar aí. Se não houver algumas confluências de decisões globais, as coisas não se resolvem. Então, acho que nós temos que ter como cidadãos locais, pensar local, mas um agir que cause efeitos globais. Mas não vamos nos salvar sozinhos só cuidando de Aracaju. A gente tem que estar antenado para construir pontes globais. Também não vamos construir pontes globais se as soluções não nascerem em nosso próprio quintal. Nós temos que cuidar aqui. Então, essa interconexão entre local e global é muito importante na hora das ações. Eu até penso que nenhuma ação que defenda a natureza é só local, porque ela tem reverberações globais.
uma fonte que seja, um rio que seja, ele tem repercussões globais. A natureza se encarrega de globalizar isso. Se tu limpas uma cidade, do ar, enfim, a natureza vai reverberar essa ação. Então, primeiro ponto é esse, casar muito bem o local com o global. Ainda mais hoje que nós temos redes sociais, é fácil socializar, né? Uma ação aqui do trabalho do senhor, da sua pesquisa, muito fácil. Uma semente crioula, descobrir, nasceu, isso aí, você comunica com o mundo inteiro sobre isso e de repente muita gente vai passar a aderir a essa prática, né? O segundo ponto, esse é muito caro à nossa igreja, principalmente ao magistério de Papa Francisco, e que eu acho que é daí que vem as soluções. Eu acho que a gente tem que abraçar mais o que vem desde baixo, dos pobres, dos atingidos. Isso é uma questão de fé para nós que somos cristãos. A Páscoa que nós vivemos não acontece se a gente não tocar as feridas do corpo crucificado do Cristo. Para nós, o cosmos é também o corpo de Cristo. É bíblico. Nele, por ele, para ele, todas as coisas foram criadas. Então há aí um mistério que transcende a própria materialidade das coisas, né? Nós não lidamos com a natureza apenas como um objeto, há uma sacralidade incluída em tudo isso. Há uma sacralidade. E aí, quando a gente vê massas e massas de pessoas descartadas e vê a palavra de Deus dizendo que Deus, né, viu o sofrimento do seu povo, que Cristo tocou as feridas humanas daqueles que eram mais descartados, a gente só pode pensar hoje também em soluções práticas se a gente incluir os mais frágeis. Eu tenho traduzido isso como uma vulnerabilidade, como sendo quase que o nosso endereço do século XXI. Aqui pode pegar todas as corporações, organizações que lidam com a vida, nos seus diversos lugares. A gente lida com vulnerabilidades trágicas. É aí que a gente também tem que escutar para ver de onde vêm as soluções. As feridas são nosso endereço pós-moderno. Endereço religioso, político, social. Então, esse segundo ponto é muito importante. No documentozinho também ecológico, que é Laudate Deum, do Papa Francisco, ele fala de um multilateralismo desde baixo. Se a gente, enquanto sociedade, for ficar esperando só soluções desde cima, então nós temos que nos organizar. O que estamos fazendo aqui hoje são os coletivos. Cáritas, na nossa igreja tem Cáritas, ICPT, Pastoral de Rua, tem uma multidão de redes, né, mas na sociedade também tem que promover aí, tem sindicatos, tem tanta coisa, que é essa organização que nasce desde a sabedoria do nosso povo. Então, essa segunda palavra, ou as soluções que vêm desde baixo. Uma terceira é os territórios. Eu acho que nós estamos num tempo em que o virtual é uma grande armadilha nossa, de achar que a nossa vida se faz num espaço virtual. As redes sociais ajudam, atrapalham, enfim. Esse não é o nosso tema de hoje, né? Inteligência artificial. Mas e a real? Quem está pensando? Quem está dominando as redes sociais? Estão fazendo em função de quê?
Então eu ponho a palavra território como nosso lugar de um espaço afetivo, geográfico, onde nós vivemos. E aí está acontecendo uma urgência, inclusive do mundo político, de defender os territórios dos pequenos, porque eles estão sendo invadidos. Estão sendo invadidos. Isso é Brumadinho, é Chapada Diamantina, é onde você for, principalmente aqui que nós conhecemos mais a realidade brasileira, e se invadem espaços assim sagrados, reservas ambientais, reservas religiosas, reservas de espiritualidades, de povos, de heranças, de uma forma assim cínica, ostensiva, cruel. Quando você passa por projetos e diz assim, não, vai ter que deslocar esse povo aí, eles que caçem, e aí nós vamos gerando uma rede de pessoas foragidas, expulsas, sem espaço. Em nome de quê, se nós temos uma terra tão grande? Então, a questão da palavra território, eu acho que ela é muito fundamental para se falar de ecologia integral, para a gente não ficar só num pensamento abstrato. Os territórios dos quilombos, dos povos originários, dos pescadores, dos moradores de rua, os territórios dos que estão foragidos, refugiados. O mundo está sendo tomado por essas realidades e nós precisamos de responder a ecologia integral a esses grandes desafios que nós temos. E termino pensando assim, com muito pesar, e não quero dar uma de pessimista, que se fosse pessimista a gente não estaria aqui, não é verdade? É porque nós somos muito otimistas e queremos muito que as coisas venham pela frente com resultados maravilhosos. Mas a gente às vezes tem a sensação que ainda vai piorar para que se possa ter uma reação mais global. Puxa vida, não podíamos deixar piorar mais. Mas me parece que isso ainda vai acontecer. E aí a última palavra minha é quando eu olho o rosto das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Eu falo muito para os jovens que querem ser padre, que querem... Olha, vocês não estão chegando numa igreja arrumada. Vocês não estão chegando numa sociedade arrumada. Vocês vão passar por muitos desafios. Sinto em te informar que nós deixamos para vocês. Então, esse drama me parece que ainda vai se agravar um pouquinho mais, não querendo ser profeta apocalíptico, não é nada disso. Mas nós vamos ter que conviver com ainda problemas, talvez para a gente começar a retomar, não é assim que falam os sábios, que quando a gente entra lá no fundo do poço também encontra as grandes ideias, as grandes soluções. Eu estou esperando que a gente... Aí alguém falou assim, mas calma, Dom, porque nós não estamos ainda no fundo do poço. Eu falei, meu Deus do céu, ainda tem ainda mais fundo. Mas é de lá que vêm as nossas grandes soluções. A humanidade caminha assim, as grandes crises são assim. Então eu estou esperando que nós vamos achar também alguma proposta, algum caminho global. Isso é um sinal que já passaram os 30, os 40 minutos. Tá bom. Muito obrigado pela paciência de vocês me escutarem. Eu terminei junto com o sinal. Eu penso que nós temos poder de destruir muita coisa, mas nós não temos poder de destruir o amor. O amor, ele precisa de nós, concordam? Quis precisar, ele é divino, ele quis precisar de nós, mas ele, mesmo quando é morto, ele tem a força de ressurgir. É assim que eu vejo
no corpo pascal de Cristo, o maior descartado dessa história. É assim que a gente vê na força de nossos mártires. Ninguém tem, por maior poder que esteja, dinheiro, capacidade de eliminar de uma vez por todas uma voz que se ergue em favor da vida. Não tem. Eu venho de uma escuta tão profunda das feridas da terra e dos pobres, que cheguei a pensar assim: quiseram enterrá-los, mas se esqueceram que são sementes. Quando se tenta, por maior poder que seja, barrar a vida de algum lugar, ela renascerá. Nós não temos o poder absoluto do fim da história, do fim da criação. Nós somos apenas contribuidores, parceiros dessa obra. Acho que isso é um princípio espiritual que talvez una todas as religiões. Há um mistério que transpõe a nossa capacidade de dizer ponto final. Não somos, o ponto final não é nosso. Nós somos apenas uma escrita em curso. Somos uma escrita em curso. Mas ponto final não nos pertence. Por isso que diante do caos ou do desespero, aliás, queria fazer uma ressalva a vocês todos militantes: desespero só serve a quem está dominando. Não sejam desesperados, que você, sendo desesperado, contribuirá inclusive com o status quo, que está causando o desespero. Desespero não é opção. Não é opção. Portanto, a palavra que mais me vem ao coração é o amor. O amor. Amor ninguém tem capacidade de vivê-lo, nem totalmente e nem de destruí-lo totalmente. Ele é é como o escrito poético que a gente também faz. Ele, depois de escrito, ele sai das mãos da gente e se torna outra coisa, independente. O amor tem uma certa autonomia. Ele não se prende às nossas fronteiras de credos, de raças, de culturas. Ele é maior do que nós todos. Precisa de nós, mas ele de fato não se restringe às nossas cegueiras do momento. Por isso que eu acho que a grande transição que virá e tem que vir, civilizatória, ela passará por um grande pacto de amor, para jogar na cara de todos os ímpios, os guerreiros que destroem, que isso não vale nada lutar por fronteiras, por muros, porque isso tudo aí pertence não a nós. É um mistério maior do que nós, que nos deu como possibilidade de viver, que eu acho que a coisa maravilhosa é a gente quando bate no peito e fala: meu Senhor, meu Deus, ou Alá, ou sei lá quem, e diz assim: o que mereci eu para estar aqui participando de um organismo tão imenso, tão maravilhoso, que eu nem sei, nem conheço direito, o que mereci eu de estar aqui respirando? Por isso a primeira consideração final, ainda que seja por um único gesto, por uma única respiração, uma única ação de amor, eu diria para vocês, já terá valido a pena ter nascido gente nessa terra, nesse universo. Nem que seja por um único fio de amor, vale a pena ter sido gente. E eu gostaria que esse fio, então, se espalhasse, nós gostaríamos, né? Se espalhasse, ganhasse raízes, porque a gente sabe que nós somos essa dinâmica pulsional de vida e morte, a gente sabe disso, está em luta o tempo todo conosco, que primeiro nós aqui dessa sala, que aliás, não desprezando outros momentos, eu considero assim como um dos momentos mais proféticos, poéticos que eu tenho vivido nos últimos tempos, é essa nossa sala de diálogo hoje aqui. Se não vou, pode falar com o Dom Josafá, que eu não quero vir aqui para o Recife, para o Sergipe, que nós estamos bem em Livramento, estamos lá num trabalho
maravilhoso, mas eu posso confessar a vocês, se o reino de Deus não está aqui, eu acho que ele não estará em outro lugar. Porque o que eu ouvi, o que eu escutei, os relatos, as lutas, a sinceridade das opiniões, desde o mais jovem ao mais velho, 80 anos, mas falou também a Rebeca que tem 22, eu me senti assim numa corrente maravilhosa que vocês têm aqui em Aracaju, que pode fazer muita diferença com esse tema da ecologia integral. E gostaria de terminar então dizendo que nós somos pequenos, mas não somos pedaços. Eu escutei isso esses dias aí, olha, nós somos pequenos, mas não somos pedaços não, viu? Então é os pequenos que se reúnem, a força dos descartados, é a força da Dona Zenaide. A sua presença aqui nessa mesa, ela é profética, ela é uma presença futuro. Se o futuro não for feminino, não haverá futuro. Porque é de Maria que vem o colo, inclusive a Maria de Jesus, que vem o colo mesmo quando parece que não tem nenhuma vida mais. É de Maria, Zenaide e tantos nomes. Os coletivos femininos estão cheios por aí. Me perguntaram um dia num debate sobre a questão dos desaparecidos no México por tantas ondas de tantos problemas, né? Uma senhora que há 20 anos procura pelos seus 2 filhos desaparecidos por questões de violência. E um repórter disse para ela, mas senhora, tu procuras, depois de 20 anos, seus filhos, a senhora não vai encontrar os corpos deles. E ela dizia, eu não procuro corpos, eu procuro histórias, eu procuro nomes, procuro gente, procuro vidas. Então, mesmo nos escombros de hoje, de tantas tragédias, não pense que os mártires estão dormindo. Eles têm direito sobre nós. Eles têm direito sobre nós. O direito dos mortos na vida dos vivos. Quem nós já matamos por injustiça não deixará a gente seguir em paz se a gente não buscar a justiça. Não deixará. Mas não é só gente, a própria natureza. Se nós somos injustos com ela, ela não vai deixar a gente seguir o nosso curso feliz. Não vai. Portanto, acho que a última palavra que me vem, ecologia também integral, é uma forma da gente buscar justiça socioambiental. Não vale consertar, maquiar, vale reparar integralmente aquilo que nós estamos colocando a perder há séculos. Ou nós não vamos dormir direito. Vai. As 272 vítimas da mineração em Brumadinho vai incomodar a gente, sim. Vai. Sempre. O Wilson vai incomodar a gente, sim. Por qualquer narrativa que se diga, vai nos incomodar. Porque a causa dele era a causa justa. E a morte dele é injusta. Por isso que nós temos que ser muito lúcidos, também para convocar não só os vivos. Ixi Maria,
mas convocar os mortos também. Porque eu escutei vários mortos aqui de Aracaju ser ditos aqui, o rio que passava não passa, foi soterrado. Ele não, eu só aviso, ele não está soterrado. Haverá uma hora que ele vai acordar. Os povos originários sabem muito bem disso. Uma hora esse rio que você injustamente soterrou, ele vai se despertar. Assim como também nossos irmãos que foram mártires e se despertam na nossa consciência. Portanto, a ecologia integral também, vereador Irã, é feita na memória daqueles que injustamente foram sacrificados pela ganância e pela nossa injustiça. Temos que trazer para o debate, inclusive da próxima vez, uma sugestão simples. Ponha nos cenários as fotos dos mártires de nossa terra, dos mártires de nossa gente, das mulheres, dos indígenas, dos negros. Ponham, porque eles precisam de participar da reunião conosco. Precisam. Uma vez na história de tantas reuniões e de tanto sofrer essa coisa, não, aqui não pode entrar, Assembleia Legislativa, não, vocês não podem entrar com as fotos dos mortos de Brumadinho. Você olha, onde eles não podem entrar, nós também não entramos. Onde eles não puderem entrar, nós não vamos entrar também, porque é uma questão de justiça. Questão de justiça. Porque o amor não se mata totalmente. O amor renasce em alguma fonte, em alguma semente. Muito obrigado a todos.